Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, mais um dia, eu fazendo um vídeo sobre minha família disfuncional, abusiva e tóxica. Lembrando que eu não sou profissional da área de saúde mental e indico procurar ajuda profissional se tiver com problemas. Se tiver correndo risco, procure polícia, advogado, conselho tutelar. Sempre é bom procurar, tem lugares que, apesar de eu achar, isso sou eu, minha opinião, que as pessoas não estão preparadas ainda para algumas questões sérias que estão acontecendo nas famílias, eh, ainda temos recursos, temos que procurar, né. Então, se tiver correndo risco, procure ajuda. Se tiver recursos, procure terapia, procure ajuda profissional, psicológica. Se não tiver o recurso, procure ver vídeos, procure leituras para aprender a se proteger, se defender, entender como acontece o abuso emocional, o que que é um comportamento tóxico, o que que é uma manipulação, o que que é uma pessoa escolher para você, não deixar você viver sua própria vida, definir aonde você vai, com quem vai se relacionar. É muito importante. Muitos vídeos muito informativos que vão ajudando a gente a entender o que é certo e o que é errado. Principalmente se passou por um processo de violência muito grande e tem dificuldade de entender o que que é limite, o que que é o respeito com seu próprio espaço. É isso. O vídeo de hoje, o tema é "Nunca apareça demais". Sim, uma família disfuncional é clássico, eh, pelo menos na minha, né, nunca aparecer. Tem que usar roupa cinza, tem que ficar sem brilho, sem cor, tem que não ser interessante. Qualquer movimento que parecer interessante é perigoso. Então você tem que ficar feia, tem que ficar sem graça, suja. Suja também é importante, tem que ser desagradável, tem que não se cuidar para não chamar atenção. Tem que passar despercebido, né. Não seja nada, não ser nada, não prosperar, não brilhar, para não incomodar, tem que ficar camuflado. Qualquer movimento incomoda. Isso para todas na vida profissional, financeira, o que for bom, o que conquistar de bom vai ter um caminho para destruição. O que for ruim vai sempre ser reforçado a incompetência. E uma incompetência de alguém é muito importante para mostrar o quanto a outra pessoa é incrível. Então é importante para ter um equilíbrio, eu fui percebendo ao longo da minha vida que era importante ter alguém bem medíocre para mostrar o quanto alguém é incrível. Mesmo que todo mundo saiba a verdade, a jornada de cada um, e que a largada da corrida não saiu do mesmo lugar, mas precisa ter alguém insignificante, considerado insignificante, sem brilho, para alguém se sentir muito importante, para alguém ser colocado no topo. Então uma regra fica muito clara: nunca aparecer, nunca vibrar, nunca contar uma conquista, nunca nunca ser próspero. Para funcionar bem é muito importante que alguém fique no limbo, fique insignificante. E quem é muito significante, quem é muito importante, é importante também ter uma pessoa muito assim, para contar, para ser meio que troféu, né, para mostrar para os outros.
É muito importante ter alguém que seja bem fracassado e ter alguém que seja muito importante para mostrar o quanto aquela pessoa é importante e pertence àquela família. E, no caso, eu fui compreendendo que era bom ficar bem discreta mesmo, não aparecer muito. Quanto mais eu tentava aparecer, ser pavão, mais tipo prego, né? O prego que leva a martelada quando começa saindo. Mas eu não desisti não, tô aqui ainda, agora ainda na internet. Isso aqui é um exemplo do que eu fiz a vida toda pra tentar sobreviver. Não desisti, não desisti. Isso é muito importante, porque muitas pessoas desistem. Uma família disfuncional adoece, desistem da própria vida mesmo, né, que não pode falar aquela palavra aqui, né, que elas mesmas interrompem o processo dela nessa terra, elas desistem dos sonhos, do trabalho, da profissão, de ser mãe, de casar, mas a gente não pode desistir. É bom saber a verdade. Recomendo procurar para quando a gente descobre que nunca vai poder ser de uma forma, e só é dessa forma, e que a gente não pode fazer nada sobre isso, é bem libertador, porque, eh, infelizmente eu acredito que muita gente, porque eu também passo por isso, e outras pessoas que eu converso fica desesperada que acho que perderam tempo, muito tempo, né. Mas ainda temos tempo, ainda dá um alívio, ainda temos tempo, porque tem gente que realmente perdeu o tempo, não teve mais o tempo, né. Então assim, a regra sempre foi clara, nunca aparecer demais. Qualquer movimento de ser, de autenticidade mesmo, de aparecer, de força para a vida, né, incomodava. Mas eu não desisti. E é muito bom que nesse momento eu estou muito mais com muito mais recursos e realmente eu sou outra, é muito bom isso, assim. Não a vida é sobre mim agora, é muito importante isso, quando a gente entende que é tipo pendurar chuteiras, né, sair do jogo, acabou, né. E o que não deu para ser não foi, né, muitos sonhos que eu deixei, que eu fui deixando, sempre achando que mais importante era salvar a família. Aí na família disfuncional não tem como salvar nada, porque é feito para ser destruído mesmo. Desde criança, o grande lance ali era para ser todo mundo destruído, assim. Era para ter sido pior talvez, eu nem sei. Não sei se foi o pior. E na família disfuncional, pelo menos na minha, é como se tudo gira em torno de uma só pessoa. Até as relações deveriam ser permeadas, ser lideradas por essa pessoa. E, no caso, eu fazia o papel de receber umas coisas que não sei se é porque eu sou a filha mais velha, não sei se essa coisa de ser mais velho, eu realmente eu não sei, porque eu fico lendo sobre as dinâmicas, né, de um filho ser isso, cada um fazer um papel. Eu não consigo entender se realmente é questão de ser mais velho, nascer primeiro, contexto. Eh,
Mas é muito interessante entender um pouco, isso vale muita leitura e estudo sobre o que que é patologia, o que que é disfunção, né, o que que é uma família disfuncional, por que que ela não funciona, por que que a gente é criança e a gente cresce uma das minhas grandes perguntas, por que que a gente era criança e a gente cresceu, e a gente tem que ser adulto e aquelas pessoas eram adultas e não amadureceram, mas eu tenho que ter maturidade para mim e para ela às vezes, assim. Mas eu decidi que eu não quero ter maturidade para os outros não, eu quero ter para mim, para minha sobrevivência, né. Parece meio cabeça dura isso, mas falei assim: "Gente, passa 30, 40, 50 anos, a gente tem que ir daqui para frente, né". Não posso ficar lá era isso que eu fazia, resgatando as pessoas que sofreram, que não tiveram infância, o que foi, e eu. Agora eu tô bem pensando tendo um pensamento bem egoísta, né. Tô pensando em mim bastante, eu vou mas a regra era não nunca aparecer demais, e olha eu aqui aparecendo, me achando, não sei para quantas pessoas eu vou aparecer, mas era sobre isso. Aparecer às vezes é a gente querer ser a gente, é dizer não, não vou, não quero, não gostei, não tô afim, não quero ir para lá, não quero ficar aqui, né. E aí eu fico vendo, eu falo assim: "Gente, eu realmente fui a mesma pessoa desde sempre. Não aparecer, não desagradar, não incomodar, achar que até minha presença está incomodando. Eu fui extremamente condicionada a não manifestar. A cada tentativa de falar, eu não podia, que o lema foi introjetado em mim, foi eu entendi, assim: "Não apareça". É que tô eu, tô aparecendo. Não consegui, sabe, eu acho que isso é força de vida mesmo, assim. Eu sei o que eu passei. Assim, eu só acreditando em Deus, do propósito de Deus, assim, porque foi assim: "Como eu tô aqui? Como eu tive coragem?", sabe. E era pra eu não ser nada mesmo. Não ser nada, não prosperar, não brilhar, não estar aqui. Eu lembro de um tempo que eu quando eu vim aqui para esse estado que eu moro hoje em dia, que eu tinha 21 anos, teve um tempo que eu vivia com a mochila nas costas de casa em casa, porque eu vim para aqui e eu não tinha nenhum familiar aqui, a não ser meu padrasto, que eu vim pedir ajuda a ele. Infelizmente ele já partiu tem pouco tempo, foi em novembro. Era a única pessoa que tinha aqui, né, que eu fui ficar um tempo na casa dele, pedir ajuda a ele. Ele tinha outra família já, e eu falo eternamente com meu padrasto. Eh, Mesmo assim eu não tive paz. Eu vivia com uma mochila nas costas, era para eu não ter, era para eu não chegar em nenhum lugar. Eu achava que era porque quando eu mudei de cidade, eu mudei de estado, para falar a verdade, eu achava, eu tinha uma coisa tanto dentro de mim, assim, disso, dessa coisa de não aparecer demais, de que eu que incomodava, que eu pensava assim: "Ah, vou trabalhar, vou ficar um tempo aqui". 2, 3 anos, eu botei na cabeça que em 3 anos eu voltaria e ia estar tudo bem, porque eu cresci, eu não sei se ainda falam em inglês sobre isso, mas, eu ouvia falar muito sobre conflito de geração, que os adolescentes tinham problema com os pais por causa de conflito de geração.
E eu mesma colocava na minha cabeça: "Não, eu vou ficar adulta, eu vou amadurecer, não vai ter mais esses problemas com a minha família, o problema sou eu achava isso, eu planejava voltar para minha cidade. Meus irmãos a minha irmã mais nova era bem novinha, eu planejava voltar, que eu sempre achava que eu era o problema, como a gente acha que a gente é o problema e depois eu fui vendo, assim, o fato de eu ter saído e como as coisas seguiram, aí foi aonde eu descobri que eu não tinha, pra falar a verdade, eu descobri tem pouco tempo, né, que eu sempre achei que eu era o problema ainda, né. Mas o problema é não aparecer, não prosperar numa família disfuncional quando tem alguém que tem alguma coisa estranha, vamos falar assim, não estamos falando de diagnóstico, é muito louco. E é muito louco mesmo, porque essas pessoas, elas parecem também que falta inteligência, porque eu era uma jovem, uma menina jovem que eu tinha aquela mesma um sonho que muitos jovens têm, assim, de prosperar, eh, conseguir as coisas e ajudar a família, essas coisas de construir a casa dos pais, fazer as coisas, dar uma vida boa. Eu tinha também esse sonho, desde sempre, desde novinha, mas passei tanta rasteira, tanta tanto perrengue, aí que a pessoa hoje em dia, isso saiu totalmente do meu pensamento, sabe por quê? Eu gastei tanto recurso de tempo, de energia, de recurso material mesmo, que agora que me resta é cuidar da minha velhice, né, que em breve que eu tô caminhando pra lá. Não vou cuidar de velhice de ninguém, vou cuidar da minha velhice, porque eu fiquei anos cuidando da loucura dos outros, agora me resta e eu tinha o sonho de vários jovens construir, fazer coisas boas para a família, mas eu percebi que o negócio era não era sobre o que não queria me dar, era sobre o que queria me tirar, não era sobre o que não me deu, não era sobre o que não estava querendo dar, era sobre tirar o que eu mesmo estava conquistando, né. Mas tá bom, ainda descobri em tempo, ainda tem vida, não conseguiu apagar minha luz, por enquanto, ela está aqui, minha fala, meus sentidos, minha memória, eu estou trabalhando ela, tentando não perder minha memória, né, me cuidando na medida do meu possível e estou aparecendo, porque eu quebrei também essa regra. É isso. Obrigada por assistir.